Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou gravando aqui essa live para dirimir, né, algumas dúvidas dos irmãos aqui de Lucena, eles a respeito da morte, né? Então, nesse momento de pandemia, né, todo mundo com medo de morrer, né? Então, eles têm me feito várias perguntas e eu resolvi gravar essa live para explicar um pouco a respeito da morte, né? Tirar todas as suas dúvidas. Então nós sabemos que realmente a morte ela coloca medo, né, em todos nós, né? Mas principalmente quando a gente tá em meio ao perigo, né? E esse momento agora que todo mundo com medo de morrer, então vê a morte mais próxima. Então é normal, né, ter medo da morte, porque tem até um ditado que diz, né, que a morte é a mãe de todos os medos, né? E nós sabemos realmente, né, que a morte é, é o rei do terror, né? Mas nós sabemos, como filhos de Deus, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, né? E venceu a morte. Então, nós vamos aprender tudo hoje. Eu quero que você assista esse vídeo até o final, certo? E depois você vai tirar todas as suas dúvidas juntamente comigo a respeito da morte, certo? Então, assista até o final e depois você, se tiver alguma dúvida, você pode fazer um comentário e a gente pode também tirar a dúvida se alguém tiver dúvida, certo? Então, nós sabemos que a morte realmente ela é inegável na vida de cada pessoa, certo? Ela é ordenada por Deus, né? Lá em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, vai dizer que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então isso realmente é uma grande verdade. A morte ela foi determinada por Deus. Mas na frente nós vamos saber o porquê, certo? Então nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que ele esperava a morte e estava contente. Por quê? Porque ele iria para a casa do Pai. Lá em 2 Coríntios 5, de 6 a 8, vai afirmar isso aí. Então, o apóstolo Paulo ele não tinha medo da morte. É como nós hoje, os crentes, eles não devem temer a morte, certo? Lá em Filipenses também 1:19 a 26, o apóstolo Paulo desejava morrer, porque estar com Cristo era muito melhor, né? Ele disse: Olha, eu ainda estou aqui ainda porque eu sei que sou mais necessário aqui para cumprir a missão de pregar para os gentios, né? Mas morrer para ele era lucro, né? E isso ele afirma ali lá em Filipenses, depois os irmãos podem conferir os textos, certo? Filipenses 1, de 19 a 26. Então nós sabemos realmente e mostra que a morte é uma realidade, né? Todos reconhecem, né? Do simples ao intelectual, né? Todo indivíduo ele vai envelhecer, morrer e vai ser sepultado. Então isto é uma certeza que nós temos em nossas vidas, certo? Físicas. Então, a morte é o estágio final da vida e precisamos aceitá-la. Então, no ser humano, nós sabemos que no ser humano, lá em 2 Coríntios 4, de 11 a 12, diz que no ser humano atua a morte, mas em Jesus a vida. Então, o que é que eu quero com essa live mostrar para vocês? Qual é o meu propósito? É mostrar que o crente no Senhor Jesus Cristo não deve temer a morte, certo? Nós não devemos temer a morte de nenhuma forma e vamos ver o porquê. Vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto, bem detalhadamente, certo? Então, primeiro vamos entender o seguinte: o que é a morte? O que é a morte para você, né? Então, a morte é a cessação da vida em nosso corpo terreno, certo? Lá em Mateus capítulo 10 e no versículo 28, eu até notei aqui, 10 e 28, diz que nós não devemos temer aquele que mata a alma, e sim aquele que mata a alma e joga no inferno a alma, certo? Nós, então, nesse versículo de Mateus 10 e 28, deixa claro, né, que a morte realmente ela existe e que nós devemos temer não aqueles que matam o corpo, e sim aquele que mata o corpo e joga a alma no inferno, certo? Também lá em Lucas 12, 40, 12
4 e 5, se você quiser conferir também, vai falar a respeito disso. Então, aí nós entendemos que a morte é a separação do corpo da alma, certo? Ou espírito, como alguns acham que alma é uma coisa e espírito é outra. Então, para mim, eu acho que alma e espírito é a mesma coisa, certo? Então, lá em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7 também diz que o corpo volte ao pó e a alma volte para Deus que o deu. Então, realmente, a morte é isso aqui. Essa é a definição de morte. É a separação da alma, do corpo, da alma ou espírito, como vocês queiram, certo? Então, a morte é a cessação da vida corpórea, mas não é a extinção da vida por completo, certo? Preste bem atenção nisso, né? A morte é a separação da alma do corpo, mas não é a extinção da vida por completo. A morte física é a transição para uma vida espiritual, certo? Então a morte física não é o fim, e nós vamos mostrar aqui a vocês mais na frente nesse estudo, certo? Então a Bíblia fala de dois tipos de morte, vamos entender isto. A Bíblia fala da morte física e da morte espiritual. Então, o que é a morte física? Nós vimos agora, né? Que é a separação do corpo da alma, né? A morte física é a separação, a alma é separada do corpo, certo? Agora, a morte espiritual, a alma da pessoa é separada de Deus eternamente. Então, isto é a segunda morte, né? Como está escrito lá em Apocalipse 21:8, né? Efésios 2, de 1 a 2. Então, quando a alma da pessoa é separada de Deus eternamente, isso significa também dizer que esta é a segunda morte, né? Como lá em Apocalipse está afirmando. Então, vamos entender o seguinte: quem participa desses dois tipos de morte, certo? Eu quero explicar para vocês entenderem bem direitinho. Quem é que participa desses dois tipos de morte? Somente o descrente é que participa desses dois tipos de morte, certo? O crente não participa da segunda morte, certo? Lá em Apocalipse 26 vai dizer que a segunda morte não será experimentada pelos crentes, certo? Então, aquele que crê em Jesus, que fez a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, pode estar tranquilo, porque você não vai participar da segunda morte, certo? Lá em Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, por isso que você não vai ter uma segunda morte na sua vida. Então, agora, tanto o crente como o descrente vão experimentar a morte física, certo? Então, você, porque é crente, não vai deixar de morrer fisicamente. Então, nós vemos aí ao longo do tempo, né? Tanto crente como descrente, todos estão morrendo fisicamente. Exceto, só quem não vai morrer são os que vão estar vivos quando Cristo voltar, certo? Então, se você não quer morrer fisicamente, então ore para que Cristo volte antes, né? E você não vai participar de nenhuma das duas mortes como filhos de Deus, né? O descrente ele vai participar de todo jeito das duas mortes, né? A física e a espiritual, certo? Então, por que todos participam da morte física? Vou explicar para vocês isso aí. Por que é que todos vão participar da morte física? Sabe por quê? Porque todos são herdeiros do pecado de Adão. A morte física se gerou no pecado humano, certo? Então nós temos em alguns textos da Bíblia, né, que Deus não fez o homem para morrer, mas por causa do pecado de Adão, então a morte passou a todos os homens, né? Como diz lá em Marcos, né, no capítulo 5 e 12, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Mas eu vou citar apenas um versículo aqui, que eu achei bem interessante, esse de Marcos 5 e 12, né? Diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, tanto o crente como o descrente, eles não estão livres da morte física, certo? Porque nós somos descendentes de Adão. Quando Adão pecou, nós pecamos também junto com ele, certo? Então, entendemos isso, certo? Que a morte, todos vão participar da morte física, né? Então, a morte é a punição por causa do pecado, como nós vimos aí nesse versículo.
1 Coríntios 15, de 21 a 22, eu não vou ler esse texto, você depois, se você quiser, pode ler em casa e você vai ver que está dizendo quase a mesma coisa, certo? Então a morte é a punição por causa do pecado, por causa da depravação total da raça humana, certo? Lá em Romanos 6, 23, é um versículo bem conhecido de vocês, né? Diz que o salário do pecado é a morte. Então, o homem, desde Adão, quando pecou, o que é que ele merecia? A morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é dessa forma que Deus puniu, né, o pecado, é através da morte. E vou dar aqui alguns exemplos para vocês, só para vocês entenderem que realmente o pecado ele traz morte. Primeiro, primeiro exemplo que eu dar para vocês é daquela raça diluviana. Foi o que aconteceu. Eles pecaram, não atenderam Noé, um homem que pregou para aquela raça toda, mas eles de nenhuma forma acreditaram na mensagem de Noé. E o que aconteceu? Deus separou Noé, colocou na arca e destruiu, por causa do pecado, toda a raça humana, certo? Segundo exemplo é o de Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu? Deus destruiu, tocou fogo. Mas antes, ele tirou de lá Ló e a sua família. Outro exemplo de castigos sobre o pecado. Na revolta de Corá, foi que aconteceu. Deus tirou o seu povo, separou e a terra engoliu, né, ali o povo de Corá. Então é dessa forma que Deus trabalha, né? Ele separa o seu povo e destrói aqueles que cometem pecado, certo? É dessa forma que Deus trabalha. É um dos motivos que eu acredito, né, que eu sou pré-tribulacionista. Eu acho que é porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque é dessa forma que Deus trabalha. Deus vai tirar a sua igreja antes, né, o arrebatamento, e depois vem os 7 anos de tribulação, certo? Vai colocar em prática a última semana de Daniel, né? A 70ª semana de Daniel, e nós vamos estar no céu, né, na boda dos cordeiros. Então, mas isso aí já é assunto para outra live, certo? Então, Moisés vai dizer lá no Salmo 90, de 5 a 7, né, diz Moisés que a morte é a expressão, é a expressão da ira de Deus, certo? Então Deus, ele puniu a raça com a morte por causa do seu pecado, certo? Então, mas nós temos que entender também o seguinte, que a ressurreição e a vida veio por meio de Jesus. Lá no próprio versículo de Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas na segunda parte do versículo diz que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a morte foi vencida pela ressurreição de Jesus Cristo, certo? Então vamos entender quais os efeitos da morte, certo? Primeiro para os incrédulos, né? Os descrentes. Quais são os efeitos que a morte traz para os incrédulos? Maldição e castigo, né? Então isso elimina qualquer oportunidade de vida eterna para o descrente. A morte para o descrente é um inimigo, né? Lá em 1 Coríntios 15 e 26, vai dizer o seguinte, que a morte separa, a morte eterna, ela separa a pessoa de Deus, certo? A morte do descrente. O próprio Jesus Cristo, dando um exemplo para vocês entenderem, que o próprio Jesus Cristo, ele se comoveu porque Jerusalém não se arrependeu, né? Até ele diz, Jerusalém, né? Como eu queria te colocar debaixo das minhas asas, como se fosse uma galinha cuidando dos seus pintinhos, né? Então Jesus sabia e ele se comoveu. É por isso também que eu digo que a morte para o descrente, e Deus não tem prazer na morte do descrente, porque realmente a morte é eterna, afastada de Deus, né? E vai sofrer eternamente, é muito triste. Então, para o descrente, a morte ela realmente é um terror, né? Mas para o crente,
nós vamos ver mais na frente que ela não é o bicho-papão como muita gente fala, certo? Então, quais os efeitos da morte? Então, para o descrente é mais ruim, certo? Como nós vimos aqui. Mas para os crentes não há maldição, certo? Então a morte ela é uma maldição. Mas para o crente ela não é maldição porque Cristo se tornou maldito por nós ao morrer na cruz. Então a morte foi engolida pela vitória de Cristo, certo? Nós temos uma referência lá em 1 Coríntios 15, 54 até o versículo 57, vai mostrar isso aí, certo? Se você depois você pode acompanhar e você vai tirar ainda mais dúvida ainda, certo? Então a morte, para o descrente, é um inimigo muito feroz, mas para o crente é um inimigo derrotado, certo? Por isso que a morte ela não dá medo, porque ela já foi um inimigo derrotado. Jesus Cristo, ele se tornou maldito por nós, então a morte não é a maldição mais para o crente, ela já é um inimigo derrotado, então por isso não deve nos dar medo, né? Por isso que, como eu citei o exemplo, vou tornar a repetir, e o apóstolo Paulo desejou morrer porque levaria a presença do Senhor, certo? Lá em Efésios 1, de 20 a 23, vai mostrar isso aí, certo? Então por isso que o apóstolo Paulo desejou morrer, porque a morte é como uma chave, né? Separado do corpo, presente com Cristo. Presente com Cristo, então separado do corpo, né? Então, veja também o exemplo de Estevão, né? Lá em Atos, capítulo 7, versículos 56 a 59. Vai dizer, enquanto recebia pedrada, né? Ele orava ao Senhor Jesus e dizia, Senhor, recebe o meu espírito, né? Então, enquanto aquelas pedradas, né, batiam na cabeça de Estevão, no seu corpo por todo canto, né? Sendo morto injustamente, mas ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. E o último exemplo que eu vou mostrar para vocês é o exemplo do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele estava na cruz, quando tudo estava consumado, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então a morte realmente ela foi derrotada por Cristo, certo? A morte foi vencida. Lá em Isaías capítulo 25 e 8 vai dizer, destruirá, que Deus destruirá a morte para sempre, certo? Em Apocalipse 21, de 3 a 4, diz que a morte foi julgada, condenada e lançada no lago de fogo, certo? Então, por isso que nós, como filhos de Deus, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não devemos temer a morte. Como eu disse antes, a morte é uma chave. Separado do corpo, presente com Cristo, certo? Então vou concluir dizendo que para o crente a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida com Cristo no paraíso, certo? Então não pense que se você morrer, tudo se acabou. Você vai ter uma nova vida com Cristo. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos e se você gostou dessa live, você dê lá o OK. Se você não gostou também pode fazer o dislike, né? E se quiser pode fazer comentário, certo? E também você pode fazer o comentário que você achar melhor, certo? Então, que Deus os abençoe e que eu espero que essa live tenha ajudado a tirar alguma dúvida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe.